Gente, bom dia! Hoje vamos para o nosso 11º dia, 11º vídeo da Quaresma de São Miguel. Eu tava pensando sobre o que falar. Eu ia até falar sobre os 5 sentidos, mas aí eu senti hoje falar sobre outra coisa. Vamos ver quando que eu vou começar esses 5 sentidos. Eu só vou protelando, né? Tem um livro do Luciano Subirá, que eu gosto muito das coisas dele, que é uma questão de honra. E ele fala muito sobre o egoísmo, que tá presente em todo mundo, né? Não vou falar quem nunca foi egoísta, quem nunca pensou em você mesmo em primeiro lugar antes dos outros, né? E é uma coisa que a gente tem que lutar muito pra não deixar isso fazer parte da nossa vida e tomar conta dos nossos, né? Da nossa vida, das nossas atitudes, de como a gente age com as pessoas, né? Então, a gente, muitas vezes, que eu já falei outro dia, né? A gente faz, mas hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais. A gente faz algumas coisas esperando alguma coisa em troca, né? Que é a lei do dar e receber. E a lei do dar e receber é muitas vezes uma forma da gente quebrar esse egoísmo que tem dentro da gente, né? Porque Deus ensina que a gente não precisa, não é pra gente estar preso a nada, né? E quando a gente se desprende, a gente tá pronto pra receber mais, né? Então, muitas vezes pensam o que a pessoa pode oferecer pra gente, né? Tem um caso, a história de... Eu vi em alguma pregação essa história, que o cara tava falando que ele ajudou 2 amigos, que ele gostava muito deles. Ele ajudou eles a gravar 2 músicas, né? Eles não tinham dinheiro e ele também estava numa época que ele tinha pouco dinheiro. E ele ajudou eles a gravar, todo feliz, né? Eu acho que foram 2 músicas, ele gastou R$500, que na época, tipo, era muito pra ele. E ele ficou muito feliz de poder ter ajudado, né? Pra pagar o estúdio, pra gravar a música, né? E pra surpresa dele, quando eles gravaram a música, na parte lá de produção, eles não puseram o nome dele. E ele ficou muito mal, ele falou, como assim eles não puseram meu nome? Eu ajudei eles. Então ele esperava, né? E daí o pai dele falou assim, você tá errado, porque você fez esperando alguma coisa. Você tem que fazer pelo simples ato de ofertar, né? Não por esperando que alguém te dê esse reconhecimento, né? A gente espera muito em troca de muitas pessoas, né? E a gente precisa saber que o que a gente tem tá dentro da gente, né? As pessoas só vão vir para somar, mas a gente não pode esperar nada da outra pessoa. A gente tem que fazer pela vontade de estar se doando, de estar servindo, né? A gente não precisa... Mas é uma coisa muito difícil, é um exercício muito difícil, porque sempre a gente fala, como assim? Eu espero pelo menos um reconhecimento, porque naquela vez que a pessoa me pediu, né, que nesse caso, ele tava lá, mas na hora de retribuir, a gente não pode esperar, as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm valores diferentes, né? E a verdadeira riqueza é essa, né? A gente dá sem esperar as coisas em troca. E servir as outras pessoas te coloca num lugar onde o dinheiro não coloca, né? Você tem que fazer isso, isso tem que vir de você, né? Tem que vir do seu coração. Mas é muito difícil, não vou falar que não é difícil, porque a gente fala, nossa, que ingratidão, como essa pessoa foi ingrata, né? A gente espera muita coisa dos outros e é uma coisa muito difícil de lidar. As pessoas muitas vezes não reconhecem, né? E Deus nos ensina que a gente tem que dar, porque a gente não tem que ficar preso a nada desse mundo, né? Em coisas materiais, em dinheiro. E quando a gente se desprende, né? A gente mostra tudo que tem dentro da gente, né? E eu até separei
algumas passagens que mostram sobre essa lei de dar e receber, né? Sobre o exemplo de Elias, né? Quando o profeta Elias ele profetizou sobre a seca de Israel, Deus escondeu ele da perseguição de Acabe, né? E ele sustentou ele durante um certo período de uma forma sobrenatural. Veio-lhe a palavra, que é a 1 Reis 17, do 2 ao 6. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Depois, em outro momento, né, Deus queria uma direção diferente para Elias. E ao invés de continuar sustentá-lo, como ele vinha fazendo, ele deu uma nova direção, que é 1 Reis 17, do 7 ao 9. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deixa eu ver agora para outra parte. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho, somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que te disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti a mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Deus, e assim comeram, ela e sua casa, muitos dias. Da panela e farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do Elias. Então isso é uma lição muito grande, né? Porque mesmo quando a gente não tem, ela decidiu confiar na provisão do Senhor. E no momento de maior dificuldade da vida dela, ela obedeceu, né, o Senhor, e Deus deu a provisão para ela, né? Nos momentos de maior necessidade, a gente tem que parar para pensar que a gente precisa doar. Se Deus colocou na nossa frente alguma situação, mesmo que a gente não tenha o suficiente, quando a gente doa, Deus vai nos recompensar, né? Eu vi um outro caso também, uma história de um menino que ele estava contando que ele separou umas calças dele para dar, né? Porque ele tinha condições, e ele falou: eu vou dar para um menino que eu vejo na igreja, que ele sempre tá com a mesma calça e dá muita dó, porque eu sei que ele não tem. Então, todo feliz foi lá dar a calça pro menino, né? Aí o menino falou, quando ele deu as calças, acho que 1 ou 2 calças, ele falou: glória a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter recebido essa calça, porque eu estava sem nenhuma calça, estava usando uma muito velha que eu tinha, porque a minha melhor calça, quando eu vi um irmão passando necessidade, eu ouvi Deus me falando para doar a minha melhor calça para ele. Eu poderia ter doado a minha velha, mas eu falei: não, eu vou dar a minha melhor calça, que Deus vai prover. E um tempo depois, né, ele recebeu. E daí
o menino que achou que estava fazendo uma super boa ação, né, de dar as 2 calças que ele tinha sobrando, viu que, na verdade, isso foi uma lição, né? Porque o que ele estava fazendo não era nada. Perto do que aquela pessoa pegou a única calça que ela tinha e doou. Então, todo dia a gente aprende, né, com essa lei de dar e receber. E é muito bonito, né? Tem outras passagens aqui que eu anotei também. Por exemplo, na Bíblia, alguns hospedavam anjos sem saberem. Por que será que Deus mandaria anjos para pessoas sem revelar que seriam anjos, né? Certamente os anjos não precisariam de coisa alguma, nem de roupa, nem de hospedagem. Talvez Deus só enviou eles para nos testar se suprimos as suas necessidades ou não, pois se soubéssemos que se tratava de anjos, talvez o fizéssemos por motivos diferentes. Então, muitas pessoas davam hospitalidade aos anjos, né? Reforça aqui o que a gente está falando. Embora os anjos não precisem da hospitalidade recebida, certamente a hospitalidade praticada produzirá bênção sobre a vida daquele que o exerceu, né? Então é outra lição muito grande nas nossas vidas, né? Tem mais uma passagem que eu peguei aqui. Jesus no barco de Pedro, né? Pedro estava na ocasião lá e ele não estava pescando nada, era o trabalho dele, era o que sustentava ele. E em Lucas 5:13 fala: aconteceu que ao apertá-lo na multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, levaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que os afastassem um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. O pescador aceitou e, apesar da frustração de nada ter pescado à noite, da necessidade de voltar ao trabalho, de dar comida para a família dele, ele deu o barco a Jesus e, por trás da gentileza praticada, acionou, ainda que inconscientemente, a lei do dar e receber, né? Então, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então, são exemplos na Bíblia, né? De sempre Deus está mostrando pra gente que quanto mais a gente oferta, mais a gente recebe, né? E a gente oferta do coração, assim, não por ser uma obrigação, não esperando nada em troca, né? E a mesma coisa de Ana, né? Tem outro exemplo aqui. A Ana não podia gerar filhos, ela era estéril. Então, o que ela falou? Ela rezou para o Senhor e ofereceu a Deus o filho que ela teria caso viesse a experimentar esse milagre. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1:11, né? Aí depois que nasceu o filho dela, que era o Samuel, né? Ela desmamou, cumpriu o voto dela para dedicá-lo a Deus. Ela o levou ao templo, onde deixou aos cuidados de Eli. E Ana não tinha nenhum filho, só que ela tinha feito uma promessa para Deus. E ao fazer essa promessa e cumpri-la, ela recebeu outros 5 filhos. E o interessante, né, é que ela deu antes de ter para dar. É que ela deu antes de ter para dar. Podemos dizer que foi uma dádiva de fé. Ela ofereceu, né? Então, muitas vezes a gente pode oferecer. Se eu conseguir isso, Deus, eu prometo que eu te dou. Então, exemplos de fé, né? Que a Bíblia nos mostra como
como a gente tem que agir dessa lei do dar e receber, né? Jesus falou que receberíamos de volta alguma coisa que deixamos por amor. Há momentos que, na forma de receber o que damos, Deus nos poupa de nos centrarmos em nós mesmos. A lei do dar e receber é para quebrar o nosso egoísmo. Então, é isso. É um pouquinho disso que eu queria falar hoje, né? E mostrar na nossa vida como isso é importante a gente praticar, né? Mesmo que não seja... Mesmo que é uma coisa, é uma luta diária, né? Que a gente tem que... a gente fala... A gente sempre pensa na gente em primeiro lugar. Se a gente parar assim, não, mas como que eu vou dar se eu não tenho? Mas o pouco que você tem, às vezes, pra quem não tem nada, é tanto, né? Então, e será que você não pode dividir ou compartilhar com os outros um pouco do que você tem? E é o que eu falei, não tô falando de coisas materiais, tô falando de uma palavra, tô falando do seu tempo, parar para dar um conselho para alguém. E hoje a gente vê tanta gente no mundo interesseira, egoísta, que só se aproxima das pessoas pelo que elas podem obter em troca, né? Eu confesso que eu via muitas pessoas que se aproximavam da gente por interesse. São coisas que aconteciam muito na nossa vida. E que eu acho que agora a gente está começando, pelo menos eu, né? A entender um pouquinho mais sobre isso, sabe? A saber discernir para quem a gente tem que falar algumas coisas, os amigos que a gente tem que confiar. Tem uma pessoa que eu sempre ouço, acho que é o Thiago Brunet, ele fala que a gente tem que fazer uma lista dos tipos de amigos que a gente tem, né? Porque tem muitos amigos que só estão interessados nas coisas que você pode proporcionar para eles, e tem outros que não, né? Então ele fala, tem pessoas na nossa vida que são nossos familiares, que a gente tem, que não tem como a gente tirar da nossa vida, que a gente vai ter que conviver, mas a gente pode se blindar para fazer com que essas coisas não atinjam, né? Não nos atinjam. Então tem muita gente que a gente não percebia, mas que se aproximava da gente por interesse, sabe? E eu vi muito isso. Eu vi na escola, que, né, as amiguinhas da Luísa, que tinha pessoas que a mãe falava para a filha se aproximar porque a pessoa tinha mais posses, ou porque a pessoa tinha família nos Estados Unidos, ou porque a pessoa poderia levar ela em algum lugar, ou proporcionar a ela alguma coisa. E é uma coisa tão pequena, tão vazia, e talvez no momento eu não percebesse, né? Mas depois ficou tão claro pra mim essa questão da gente fazer sem esperar nada em troca. E a gente vai se frustrar muitas vezes, né? A gente vai se frustrar com muita coisa. Porque não é porque a gente fez alguma coisa que foi importante para aquela pessoa que a pessoa vai te ver como uma pessoa importante, né? Tem muita gente que vê as pessoas como descartáveis, né? Hoje em dia. Só quando convém, só quando precisa. Porque no resto do tempo, a pessoa não vai pensar em você, ela vai pensar nela em primeiro lugar. Então, como a gente tem que ter uma base sólida, né? Tem que escolher muito bem as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Com quem a gente vai compartilhar nossas conquistas, com quem a gente vai falar sobre as coisas da nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você pode ter o carro que for, você pode ter a casa que for, as pessoas não vão lembrar. Pelo menos as pessoas que eu quero pra minha vida, não quero que lembrem da gente por isso. Eu quero que lembrem pela palavra que eu dei quando elas estavam tristes, ou um abraço, ou algum momento que eu dei alguma atenção pra ela, ou quero que ela precisava, e não coisas materiais. Então eu vejo que Deus muda muito na nossa caminhada, assim. Quando eu não entendia isso, eu tinha muitas amizades superficiais.
E agora eu vejo que eu sou muito seletiva. Eu acho que essa experiência, né, com Deus, com todas as coisas que a gente passou, a gente acaba ficando um pouco mais seletiva com as pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa. Mas a gente aprendeu muito isso pela dor, errando, ou vendo que as pessoas fizeram alguma coisa de ruim, ou tem muita gente que tem muita inveja também, né? E eu sempre fui muito inocente para isso. Eu não percebia, eu levava qualquer pessoa para dentro da minha casa. E eu não vou falar ainda que eu não trago. É muito difícil perceber isso pra mim. Mas eu sinto que cada vez mais que eu busco a palavra de Deus, que eu busco as respostas dele, que eu sei que eu não tô sozinha, eu peço pro Espírito Santo me ajudar nas minhas decisões, muitas pessoas foram se afastando. Talvez eu afastei essas pessoas. Porque até meu marido fala, nossa, mas é aquela pessoa que era nossa amiga, você nunca mais vai falar. Mas é que eu via que era uma coisa, hoje eu consigo ver que era uma coisa tão por interesse, ou tão superficial, ou tão que não me trazia nada, sabe? E eu vejo muito hoje como Deus é maravilhoso, como Deus trouxe para nossa vida pessoas que realmente podem edificar a nossa fé, sabe? E eu não tô falando isso porque parece que eu falando, né? Que eu só vou me relacionar com pessoas que podem me trazer algo em troca, né? Que é isso que eu tô falando. Mas não, eu vejo que Deus, ele aproximou a gente de pessoas de fé que uma palavra dessa pessoa, sabe? Um tempo que ela dedica pra parar e se importar, conta tanto, assim, nada mais material, sabe? A gente não pode olhar só a pessoa por fora, né? Porque isso não quer dizer nada, isso engana tanta gente. E depois de tantas experiências assim que a gente teve, porque nós sempre fomos muito de trazer as pessoas para nossa casa, de ser até muito abertos e confiar muito nas pessoas, né? E eu confesso que eu ainda sou um pouco ingênua nessa parte, eu confio muito nas pessoas, mas com muitas coisas que têm acontecido na nossa vida, Deus vai mostrando assim de uma forma tão clara pra gente, né? Quem a gente pode contar, quem são as pessoas que vão estar ao nosso lado nos nossos momentos mais difíceis, né? E sou tão grata, assim, pelas pessoas que eu tenho na minha vida, que podem... Eu confesso que eu tenho muito menos amigos do que eu tinha antes, mas os que ficaram são os que são os verdadeiros, os que fazem valer a pena, os que eu tenho vontade de parar e conversar e mesmo que para dar uma palavra, sabe? Porque às vezes a gente pensa, o que eu falei, né, no começo desses vídeos, eu tô aprendendo tanto que eu posso ter começado agora, mas Deus pode usar as pessoas de tantas formas. A gente fala, o que eu vou poder contribuir com essa pessoa que já estuda a Bíblia há tanto tempo? E eu tô vendo que é só a pessoa tá, no meu caso, né? É só eu estar aberta à palavra de Deus, ao que Deus quer fazer através da minha vida, né? E se eu seguir os caminhos dele, se eu fizer, mesmo o que às vezes eu não tenho vontade, ou o que eu não acho que eu sou capaz, porque muitas vezes a gente não acha que a gente é capaz de fazer, fala, quem sou eu? Por que eu vou dar um conselho que vai servir para ela sobre Deus? Mas Deus usa tanta gente, e com esses vídeos eu tô vendo tanto isso, pessoas que eu nunca esperei nada em troca, assim, de verdade. Estão sendo o maior presente da minha vida, assim, com esses vídeos, sabe? Eu até me emociono, porque é tão bom saber que eu segui, sabe, o que Deus me pediu, e que isso tá sendo importante para algumas pessoas. Isso tá fazendo a diferença na vida delas, sabe?
Então, e eu sei que nada é por mim, eu sei que tudo é Deus, Deus tá me direcionando em tudo, nas coisas que eu vou falar. Eu sonho, às vezes, algumas coisas, ou me vem alguma mensagem e eu falo, eu vou falar disso. E eu fico muitas vezes insegura porque eu falo, nossa, eu vou falar sobre isso, assim, né? A gente esquece que não é, a gente nunca tá sozinha, não sou eu que tô falando, Deus tá falando muito através de mim e a gente não sabe o que a pessoa tá passando. E tantas coisas importantes, assim, tantas mensagens eu recebi lindas, assim, falando, nossa, isso que você falou, é que eu tava precisando ouvir. E às vezes eu até me sinto mal, porque eu falo assim, será que eu tô esperando muito, assim? Porque, lógico que quem não gosta de fazer um vídeo e a pessoa falar, nossa, você falou tudo que eu precisava ouvir, ou parar o tempo dela pra me falar cada parte do meu vídeo, o que achou de cada parte, sabe? Então eu vejo tanto que isso não é sobre mim, sabe? É o que Deus pode fazer através de mim. Então, eu tô maravilhada, assim, com as coisas que estão acontecendo através desses vídeos, tanto em mim, interiormente, assim, como eu tô mudando, como eu tô tendo um pouco mais, criando um pouco mais de maturidade, né? E através da vida de muitas pessoas que têm falado pra mim, da minha família mesmo, sabe? Das minhas irmãs, porque por mais que eu sempre admirei, por exemplo, a Carol, eu sempre admirei muito ela, mas não sei se eu parei muitas vezes pra falar isso pra ela, sabe? Ainda mais irmã, sempre a gente tem uma coisa assim, né? Que tem até uma frase que eu acho muito engraçada, que fala que a gente dá a vida pela nossa irmã, mas a gente não empresta aquela roupa, né? Quando a gente brigava, quando a gente era adolescente, porque uma pegava a roupa da outra, e agora a falta que eu sinto delas, né? Eu falo com elas todo dia, mas eu não tenho essa convivência, né? Eu moro no Brasil e elas moram nos Estados Unidos. E eu sinto tanto que, através desses vídeos, Deus tem nos aproximado tanto, sabe? E é o que eu falei, é um amor tão grande, assim, que eu tenho por Deus agora, sabe? Que eu consigo entender, que eu cada vez eu vou ficando mais maravilhada com as coisas que acontecem, que aconteceram na minha vida. E como às vezes uma coisa pequena pode transformar a vida de tanta gente, né? E que eu quero que todo mundo sinta isso. O que eu mais quero é que as pessoas da minha família consigam entender, sabe? Isso que eu tô sentindo e que sintam isso. Então, eu vejo muito que esses vídeos é uma forma também de eu conseguir passar pra eles através da nossa história de vida, da nossa família, e mostrar o quanto eu me importo com eles, o quanto eles são importantes pra mim, e ver que através mesmo das coisas difíceis eu consegui, né? Deus, né, conseguiu me mostrar que eu só cheguei até aqui pelas coisas difíceis que eu passei, senão eu não estaria nos caminhos dele, sabe? Então, nunca tem uma vitória se você não tem uma guerra, sabe? E eu vejo que esse foi o propósito de Deus para minha vida e eu sei que tem muito ainda por vir. E eu tô muito feliz. E cada vez mais eu quero estar aberta, sabe? A deixar com que a vontade de Deus seja uma prioridade na minha vida. E eu vejo que através disso eu tô recebendo tanta coisa que eu não esperava. Porque nesse caso, além de dar e receber, eu fiz de coração mesmo. Eu não esperava nada em troca. Eu não esperava nada. Eu falei, Deus pediu pra mim fazer os vídeos, eu vou fazer. E tanta coisa que eu tô recebendo em troca que eu falo, meu Deus, não era isso. Eu pensei que era uma coisa só pra eu, né, conseguir desenvolver alguns pensamentos, ou estudar mais, ou me fazer ficar mais ligada na palavra de Deus, né, e entender algumas coisas. Mas eu vejo que com isso tá uma transformação tão grande acontecendo. Todas as pessoas da minha volta, todas as pessoas que me amam, que gostam de mim. E cada vez mais, através dessas pessoas, eu consigo ver o amor de Deus, sabe? Então, só tenho coisas boas a tirar
toda essa experiência, assim, e eu tenho certeza que isso vai me trazer muita coisa boa. Já tá me trazendo, e só o que eu vivi até agora já tá suficiente. Assim, eu não esperava de verdade. Então, foi uma grata surpresa, assim. Como Deus é maravilhoso. Tem uma música até que faz... Porque ele... Que fala, né? Porque ele faz infinito... Ah, vou cantar, vai ficar uma... Beleza. Mas assim... Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que sonhamos. E é muito isso, né? Então, se eu puder dar um conselho que eu estou, sim, vivenciando na prática mesmo, que a gente possa cada vez mais se doar e fazer as coisas para as pessoas, parar um tempo do nosso dia e dar atenção para alguém, ou porque às vezes o que a pessoa precisa de um abraço, de uma atenção, de um sorriso, tentar se colocar no lugar da pessoa. E como Deus está escancarando assim, isso na minha vida e me mostrando que como Ele é maravilhoso e como a gente fazer alguma coisa sem esperar nada em troca, como Ele vai fazer infinitamente mais coisas do que a gente pensou. E eu posso dizer que eu tô apaixonada, assim, de verdade, pelo amor de Jesus por nós, por cada um dos filhos dele, sabe? E se eu puder te dar um conselho hoje, é para você se doar, fazer de coração, assim, sem esperar nada, que Deus vai te surpreender. Acho que é isso hoje. Já até falei demais, gente. Cada vez que eu vejo, eu tô falando muito. Mas obrigada por estar me assistindo. E tô muito feliz de estar fazendo esse propósito e por tudo que Deus tá trabalhando na minha vida. Um beijo e até amanhã.